terapeuta e psicanalista também. Hoje eu quero falar sobre as mulheres que descobrem que suas mães são narcisistas depois dos 35 anos. Vamos lá. Esse é um tema que eu noto que é pouco divulgado, é pouco falado e é um tema que causa muito desconforto para quem descobre isso tardiamente, ou seja, depois dos 30 anos. Ou seja, por que 30 anos? Por que 35 anos? Porque a idade que a mulher já está entendendo como é a vida e como é o processo da vida. Quando a pessoa descobre que tem uma mãe dessa maneira, ou seja, ela descobre que às vezes começa com desconforto, começa com um monte de coisas, ela começa a ver um monte de informações na internet e ela vê que aquilo se encaixa. Por quê? Ela vê que a mãe dela não tem reciprocidade com ela nota que a mãe dela não tem aquela afetuosidade com ela nota que às vezes é humilhada, é colocada de lado, ou seja, você que já está ciente de que tem uma mãe narcisista, ou seja, e descobriu isso tardiamente, saiba que as sequelas que você tem é a mesma de uma pessoa que foi à guerra e voltou. Já é considerado um transtorno de estresse pós-traumático. Ou seja, você já deve ter visto aqueles filmes de pessoas que vão à guerra e voltam cheios de transtornos na cabeça, ou seja, cheios de situações na cabeça, com memórias negativas, tá? O que acontece com isso? As sequelas disso tudo. Quais são as sequelas de ter passado por um estresse pós-traumático? A sua autoestima fica pequena, você fica se sentindo uma pessoa incapaz de fazer as coisas, insegura de fazer as coisas, não se sente confiante de estar empreendendo, tem dificuldade de acreditar em si, ou seja, a sua vida tem dificuldade de caminhar de uma forma mais light, de uma forma mais leve. Por quê? Na hora que você precisa ousar, na hora que você precisa ser corajosa, às vezes você, ao invés de ir para frente, você pega e aciona com o gatilho da infantilidade. Você volta, no caso da infância, aquela infância negativa que você viveu lá atrás. O que acontece com isso? Então, muitos potenciais que a pessoa tem, ao invés de estarem sendo utilizados para a pessoa estar crescendo na vida a ponto de se sentir bem, sendo quem ela é, não estou falando de dinheiro não, tá, gente? Estou falando de sentir bem sendo quem a pessoa é. Não, ela pega e aciona aquela criança machucada, ferida, e aquelas feridas ainda sangram para tudo que é lado. Ou seja, aquelas dores emocionais, porque não tem ferida nenhuma no corpo, aquelas dores emocionais ficam sangrando. E há casos sim que a pessoa tem a questão tem doenças autoimunes causadas por isso, tá? Por ter uma infância disfuncional, independente de ter sido pai ou sendo mãe. No caso, eu estou falando das filhas de mães narcisistas, porque essas mães, elas pegam mais pesado com as filhas mulheres do que com os filhos homens, tá? E elas pegam mais pesado também com aquelas mulheres que são mais sensíveis, que é chamado o filho bode expiatório, tá? Ou seja, por quê? Aquelas que são mais sensíveis são aquelas que se adaptam, estão se adaptando melhor àquelas situações, tá? Ou seja, aí a mãe, ela cria uma síndrome da boazinha. Gente, tem pessoas perguntando, daqui a pouco eu vou responder. A síndrome da boazinha. Essa boazinha, por quê? É para ela poder se adaptar àquele ambiente extremamente inóspito, ruim de ser. Aquela filha já tem aquela percepção que aquela mãe é uma pessoa que não é aquela acolhedora, aquela mãe que bota ela para frente, aquela mãe que impulsiona o filho para frente. Como ela descobre isso? Através, quando ela vê os coleguinhas, quando começa a interação com outras pessoas, tá? Ela começa a descobrir que aquela mãe não é aquela mãe que ela gostaria que ela vê que os coleguinhas têm, ou que é mostrado na televisão, nos filmes. Ela começa a perceber que tem algo estranho na família dela. E às vezes ela coloca a culpa em quem? A culpa em si próprio. Como ela sendo a inadequada, aquela que tem culpa por ser a inadequada, aquela que não é uma pessoa suficientemente capaz de agradar aquela família, ou seja, ela não vê o problema como sendo a mãe que é problemática a título de tem um transtorno de personalidade, ou seja, aquela mãe é uma pessoa extremamente egoísta e que puxa o tapete de quem tiver ao lado de si. E normalmente essa mãe se faz de boazinha, que a gente chama de narcisismo oculto. Então, ou seja, aquela filha, ela tem dificuldade de descobrir que aquela mãe realmente é quem ela é.
Ou seja, no caso, isso tudo que eu estou falando para vocês é com relação ao daqui para frente e não ao agora, porque o agora vocês já estão passando essas situações todas, mas é o daqui para frente como serão as coisas. Ou seja, tem como mudar o passado? Não, mas você tem como falar com outras pessoas que vocês estão passando por isso. Veja bem, não é pessoas que vocês vão falar que tem contato com outras, que vão contar isso para sua mãe ou para sua família. Não, jamais isso. Vocês vão contar isso para pessoas que vocês sabem que vão te acolher. De repente, num grupo de Facebook, de repente, em outro lugar, numa amizade. Vocês vão conversar com pessoas, vão ler a respeito disso. E também, assim que vocês puderem, buscar ajuda profissional, especializada. Por quê? Tem terapeutas que não dão valor a isso. Eles vão pegar e a mãe vai falar, não, mas a tua mãe te deu estudo no colégio XYZ. Não, mas ela fez isso por você. Não, mas a tua mãe comprou não sei o que e deu isso e deu aquilo. Paga o colégio do seu filho, paga o seu aluguel. Ela faz tudo por você, ou seja, vai desvalidar a sua dor, tá? Se a sua dor é real ou não, não importa. É uma dor que você está sentindo. Então, assim, se a dor é pequena ou não e se a pessoa do lado está sentindo uma dor muito maior, não é importante. Você precisa também acolher a sua dor, tá? Não quer dizer que a dor do outro seja grande, quer dizer que a sua seja menor. Não, isso aí você está mais uma vez tirando o valor seu e botando o valor nos outros, tá? Acolha aquilo que você está sentindo e fale sobre isso com pessoas, bote em palavras o que você já vem percebendo para te ajudar a você a caminhar. Normalmente, pessoas que são filhas de mães narcisistas, elas se tornam ou extremamente trabalhadoras ou extremamente com dificuldade de estar trabalhando. Ou seja, elas têm dificuldade de estar fazendo uma vida mais realista. Por quê? Elas ficam na ilusão de que vão ter uma vida melhor no seu futuro, tá? Lembra a questão do príncipe encantado, que é divulgado, tal? Você vai ser feliz lá na frente. É tudo mentira. Você que constrói a sua felicidade, que no caso essa palavra felicidade é uma palavra extremamente ruim, a meu ver, mas a gente constrói o nosso equilíbrio, a nossa paz interior. E como que ela é construída? É dia após dia, no seu autoconhecimento e não dando poder aos outros de trazer essa paz para você. E essa paz não é só você entrar no mundo e estar indo para festa, indo para isso, para aquilo outro. É legal, é muito legal você ir à festa, de repente tem pessoas que usam álcool, usam bebidas, enfim, outras situações para em um momento ou outro estar um pouco dando uma relaxada. Mas se faz necessário você olhar para dentro de si e se entender. Porque se você não se entender, a sua vida emocional vai ser sempre ruim. E isso é algo que não é legal. É legal uma pessoa que consegue ter o equilíbrio e ao mesmo tempo está sendo uma pessoa que consegue estar sendo uma pessoa útil para si e para o mundo. Não é uma pessoa que está trabalhando o tempo inteiro, não é isso, que às vezes trabalho é bom, mas a questão da pessoa não conseguir trabalhar e não conseguir estar se provendo financeiramente não é algo positivo. E não é questão de só se prover financeiramente, tá? Eu estou falando um pouco rápido para poder não ficar uma live muito extensa, tá? Vamos lá. Tem várias questões envolvidas. Eu quero dizer ser uma pessoa produtiva e não uma pessoa que é uma macaca de imitação do outro. Ah, porque dentro da minha casa eu via minha mãe limpando a casa igual uma desenfreada, uma louca. Então, hoje em dia eu também faço igual. Eu via minha mãe fazendo isso, então hoje em dia eu faço igual. Gente, é quebrar padrões, cortar determinados tipos de comportamento e você olhar o que agrada a você, tá? Quando você começa a quebrar esses padrões, facilita muito a sua vida. Vou começar a fazer as respostas de quem escreveu aqui, tá? Porque já deram uns 10 minutos que eu me propus a estar falando para vocês. Vamos lá. Só um minutinho, vamos lá. Olha só o que essa moça fala, não vou falar nomes, né? Fui abusada sexualmente pelo meu avô, ou seja, o pai da minha mãe. Dos meus 8 aos 13 anos. Gente, imagina, uma criança abusada sexualmente pelo próprio avô.
dos 8 aos 13 anos. Isso para uma criança é muito tempo. Pedi socorro a ela e ela não acreditou, porque certamente essa mãe deveria ter algum ganho secundário em cima desse avô, né? O avô devia pagar alguma coisa, ou ela não queria ficar mal com a família, alguma coisa do tipo. Não vou falar seu nome, mas busque ajuda, tá? Porque ficou grandes sequelas dentro da sua cabeça do tipo, sou abandonada, sou rejeitada, ninguém olha pra mim e ainda me usam. Ou seja, me usam, no caso, usou sexualmente. Ou seja, busque ajuda porque fica grandes sequelas lá dentro a título do inconsciente, tá? Isso aí é bem negativo que você passou. Muito, muito ruim isso tudo. Busque isso tudo, se acolha a sua dor e procure seguir em frente, mas procure tratamento. Minha mãe é outra pessoa, tá? Minha mãe é narcisista perversa. Gente, a maioria, quando a gente já fala narcisista, minha mãe é narcisista, óbvio que tem graus de narcisismo, mas todas elas fazem perversidade, tá? Em graus diferentes, mas são perversidades, tá? Vamos lá. E eu já incluo, pelo que eu trato tal, todas elas são psicopatas. Psicopata é aquele que não tem empatia zero com a outra pessoa, tá? Fazem coisas horrorosas. Vamos lá. Nem todo psicopata mata, tá? Mas todo narcisista perverso, ele puxa o tapete do outro. E é capaz, a mãe narcisista é capaz de matar também, tá? Vamos lá. Minha mãe é narcisista perversa, sofria abusos físicos e psicológicos. Aos 5 anos, ela já me deixava sozinha em casa e fui abusada por um vizinho pedófilo. Até hoje, ela me culpa. Ou seja, aí ela bota embaixo, estou a contato zero há 2 meses. Meus parabéns por você estar conseguindo ter o contato zero há 2 meses com a sua mãe, tá? Sinal de que você está buscando essa cura, porque fica uma dependência emocional da mãe e da família. Porque quando você resolve ou se posicionar com relação à mãe, ou essa coisa toda do contato zero, eu tenho um vídeo lá embaixo, procura, falando sobre o contato zero, as dificuldades do início do contato zero. Vamos lá. Não pude ter contato com os amiguinhos da escola, fora da escola. Cresci sozinha. Hoje, com meu filho de 8 anos, é um verdadeiro inferno. Ela já chegou a dizer que ele é filho meu e dela. Ou seja, ela tá manipulando você para, mais uma vez, ela tá te desvalorizando, tá? Ou seja, ela te coloca sozinha, ela tá te isolando para ela poder dizer que ela tem o poder, para mostrar, ela tá competindo com você em termos disso, tá? Ela já compete com você desde que você é criança, tanto é que quando você é criança, ela te isolava num canto, tá? Isso é uma forma de manipulação e uma forma de competição, ou seja, ela já estava te preparando para você ser um ser humano cheio de problemas lá na frente, tá? Então, assim, o seu filho é seu, certamente você está com dificuldades financeiras, acredito eu, ou familiares. Procure o máximo possível pegar seu filho, ele é seu filho, e ela vai fazer de tudo para fazer da cabecinha dele um horror, tá? Por mais que ela fale que bote amor e tal, não acredite nesse amor, tá? Vai ser sempre um amor maligno, porque ela é uma pessoa com problemas, tá? Pegue seu filho, cuide dele, se puder, more em outro local, dê desculpas para ela, mas cuidado com essa coisa do contato zero, porque às vezes é pior, porque elas têm curiosidade de saber como está a vida da filha, para poder cada vez mais destruir a vida dessa filha, tá? Então tem que ter muito cuidado com relação a isso. Já estou terminando aqui. Outra pessoa, outra moça. Sou mãe solteira, moro com minha mãe. Eu tento ao máximo desvincular com minha mãe, mas é muito difícil, sofro muito. Às vezes com coisas simples, ela fala para eu fazer alguma coisa, eu não consigo fazer. Ou seja, tá claro que você, veja bem o que você escreveu, sou mãe solteira, ela mora com a mãe ainda, e ela tenta ao máximo se desvincular da mãe, mas é muito difícil porque sofre com isso. Vamos lá. Precisa saber por que você ainda mora com a sua mãe, tá? É por isso que eu tô sempre falando com relação à questão financeira. Mostra que você ainda tem, você sofre com isso, ou seja, você tem na sua cabeça ainda um modelo idealizado de uma mãe que você não tem, que você gostaria de ter, sendo que ela não é essa mãe bonitinha, maravilhosa que você vê na novela
ou vê que ela é acolhedora, vê na televisão, na novela, nos filmes ela não é essa mãe. Então, assim, essa dificuldade, porque o seu emocional ainda está atrelado ao dela. Se ela acorda se sentindo bem, beleza, você se sente bem. Se ela acorda se sentindo mal, você se sente mal. Sendo que você já é adulta e você já tem até um filho. Ou seja, você ainda, além de você precisar cuidar de você, você ainda precisa cuidar do seu filho. Ou seja, você precisa estar bem. E para isso, você precisa estar emocionalmente bem, tá? Leia mais a respeito, procure ajuda assim que você puder, para você poder estar melhorando. Isso se faz necessário ler sobre a questão emocional. Você pegar as suas emoções como medo e raiva, saber dar nome a elas e poder estar se posicionando no mundo, tá? Sendo uma pessoa mais corajosa para ser você mesma. Vamos lá. Outra pergunta. E quem não consegue manter o contato zero? Ela veio morar perto de mim. Sinal de que ela está querendo saber da sua vida para poder competir com você e poder estar te destruindo aos pouquinhos. Porque o prazer dessas mães é destruir as suas filhas, ou seja, destruir no sentido de não de derrotar a vida completamente, ou às vezes até sim, mas porque elas querem competir com vocês, tá? Porque ela competindo com a filha, ela acha que ela tá muito bem na vida dela e vocês são uma porcaria. Então ela se sente bem quando vê a filha mal. Por quê? Ela não tem uma vida emocionalmente delas próprias, tá? Então, a vida delas é a vida da filha. Então, quando elas veem que a filha tá mal, ela se sente bem, porque ela acha, nossa, minha vida agora tá boa, porque a minha filha tá mal, então eu sinto que eu estou bem. Ou seja, ela se projeta em cima da filha. Ou seja, essa questão do contato zero, conseguir manter o contato zero não é algo simples, porque requer várias questões, tá? Eu indico para você, de repente, quando você sair e não estiver bem, manda uma foto para ela, não bloqueia no WhatsApp. Quando ela perguntar alguma coisa, fale que está sempre mal, qualquer coisa do tipo. Mas o contato zero, ela está indo morar perto de você. Vá dando desculpas a ela. Hoje eu não posso ir, não sei o que, tal. Procure levar uma vida, porque a não ser que você mude de lugar. E nem sempre é simples de você estar mudando de lugares assim de uma hora para outra, tá? Então, assim, cuidado com isso. Às vezes o contato zero não é tão simples de ser feito, tá? Ele requer uma sabedoria para você estar fazendo. Eu tenho um vídeo meu lá embaixo falando sobre isso. Usar sabedoria no contato zero. Outra pessoa falando, eu sou casado e tenho minha família, porém meu pai, que já é idoso, vive com ela. Ou seja, ela está botando aqui entre aspas de aparência. E ela usa ele, que eu amo, para me atingir. Se eu não vou lá, ela diz que eu abandonei ele. Ou seja, essa mãe, o que ela está dizendo? Que essa mãe vive com o marido dela, que esse homem já é um idoso, sendo que quando ela ama o pai, quando ela vai lá na casa ver o pai, essa mãe aproveita para poder falar um monte de coisas negativas a respeito dessa filha, tá? Dizendo que abandonou ele e etc, etc, etc. Não caia no que essa mãe está falando, tá? Observe as suas atitudes, olhe para dentro de você e não permita que ela esteja, a voz dela ecoando lá dentro, porque lá dentro tem todo o repertório dela do que ela falava para você no seu inconsciente. Pega isso e pense em você, no que você está fazendo. Pega a sua adulta e acesse a sua adulta. Quando ela vier falando, você repete o que ela está falando, mãe. Se a senhora acha isso que eu abandonei ele, tudo bem. Mas eu amo meu pai e tenho muito respeito pela senhora, tá? Fale isso para ela. Vamos lá. Como fazer a terapia comigo? Envia um direct para mim. Coisa mais fácil. Direct para mim, pra gente estar conversando. Vamos lá. Outra pessoa falando. Essa moça, eu já tratei dela um pouquinho. Falta o restante de tratamento, mas eu falo que ela tá fugindo da tia Cristina. Vamos lá. Muito bom. Eu fiz exatamente o que você orientou. Me afastei ao máximo, evito contato. Ela se sente bem me vendo mal, ou me diminuindo quando ela está presente em algumas situações. Vamos lá. Vocês estão percebendo? Quando a pessoa começa a botar o poder em si e tirar o poder do outro,
a dor, a situação se torna menor, tá? Não, eu não trabalho, a pessoa está perguntando, você tem consultório, Cristina? Eu já tive consultório, sendo que eu já trabalhava no online também, atendendo pessoas fora do país. Quando veio a questão da pandemia, eu aproveitei e caí fora de consultório, porque eu não preciso entrar em contato físico com a pessoa. E eu trabalho com hipnose, que é para poder acelerar o processo, ou seja, eu acesso diretamente o inconsciente da pessoa para poder justamente essas feridas, essas sequelas que ficam, elas serem acessadas mais rápido e a pessoa poder estar se melhorando mais rápido. Veio uma outra pergunta agora. Por que o Dourado não vê as maldades dela comigo? Com a esposa dele, ele viu. Vamos lá. Porque o Dourado, ele está ganhando alguma coisa com relação a isso, tá? Ele está ganhando alguma coisa com relação... Por isso ele é o filho dourado. Mas o filho dourado detectou isso na esposa dele. Por quê? Porque ele já está antenado de como é a questão do narcisismo. Por isso que ele conseguiu detectar isso com a esposa dele. E com relação a você, pode ser que a tua mãe ter te denegrido tanto que ele pega e te denigre também, que pode ser que ele tenha um pouquinho de traço narcisismo e ele possa estar competindo com você também, tá? Tem essa questão, porque como essas mães botam os filhos para competir uns com os outros, ou seja, para ter desavenças dentro de casa, ou seja, pode ser que esse dourado, ele também, gente, a gente fala que é dourado, mas dourado não tem nada, porque eles são pessoas que se tornam fracos, são pessoas que... um monte de outras situações, tá? Ser dourado não é vantagem, não. É desvantagem, porque lá na frente ele se torna uma pessoa muito fraca emocionalmente, tá? Então, ou seja, não se sinta mal por causa dele, tá? Outra pessoa dando bom dia. Gente, bom dia. Não vou falar nomes aqui para não ficar depois, a live fica gravada, eu não quero expor ninguém. Gente, porque esse tema é extremamente delicado, é extremamente muito... As pessoas que passam por isso são pessoas que estão expostas a muita coisa ruim, tá? Vamos lá. Outra pessoa falando aqui. Aos 4 anos já era espancada de mangueira. Nunca pude fazer valer minhas vontades. Fui criada como um robô. Nem sendo avó, ela mudou. Minha filha de 10 anos detesta ela devido às maldades. Sim, com certeza. Fui criada como um robô. Você sabendo disso, você tenha certeza que você certamente sofre de muita ansiedade e talvez até de TOC, transtorno obsessivo compulsivo, porque você foi criada robotizada para ser uma determinada coisa. Sua filha detesta ela e sua filha está certa. Ela é uma pessoa extremamente horrorosa de se estar lidando. Ou seja, o que se faz necessário é você manter sua filha afastada dela. Poder procurar ter uma vida independente, distante dela. Porque tem pessoas que moram no mesmo quintal, no mesmo terreno. E isso é péssimo, gente. Procurem ver essa questão financeira de vocês, tá? Para poderem estar modificando isso. Mas minha mãe paga o colégio do meu filho. Bota no colégio público, tá? E não fique pensando isso. Antes a saúde mental do que a saúde escrita em livros. Até porque daqui para frente a gente não sabe como que vai ficar essa questão de colégio, tá? Então, assim, não fique preocupada com questão de valores. Uma outra pessoa falando. Cris, você abriu minha mente em relação à minha mãe. Eu agora consigo lidar com algumas situações. Excelente. Gente, eu vou terminando essa live aqui, tá? Com relação, eu venho falando mais com relação às mulheres. Mas o filho homem também passa por determinadas situações horrorosas, tá? Ou seja, e ele também passa por situações bem delicadas. Assim, e tem uns que utilizam isso para ter ganhos secundários financeiros, ganhos secundários amorosos também, só que são ganhos mentirosos. Porque lá na frente isso vai ter uma conta, e essa conta não é barata. Para essas pessoas que acham que estão ganhando com essa situação toda de ver o outro irmão numa situação ruim, tá? Isso é uma grande ilusão. Cuidado com isso, tá? Você também que imagina que seu irmão tem uma vida maravilhosa porque ele foi o dourado, estejam cientes que isso é só uma ilusão. Lá na frente você vai ver que isso tudo vai mudar. Isso tudo, a verdade vem toda à tona e você vai ver a vida horrorosa que essa pessoa leva, tá? Tanto emocionalmente e quanto no mundo da pessoa, tá?
uma vida muito vazia, muito ruim. Gente, qualquer coisa, envie um direct, porque a live, eu tô muito presente no Instagram, tá? Fica mais fácil, porque a live depois ela vai ser colocada em outras plataformas, tá? Mas pra me achar, é mais fácil tá achando através do Instagram, contatos através mais do Instagram, tá? Você tem me ajudado muito. Muito obrigada, tá, gente? Muito obrigada. Esse é meu objetivo. Ajudar vocês e tratar vocês, tá bom? É isso. Um grande beijo para todos vocês.